Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Ian Santos, sou advogado e este é o seu canal. Advogado, estudante de direito e também você que não tem absolutamente nada a ver com a área jurídica, mas se interessa ou possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui no canal. Como vocês podem perceber, eu estou um pouquinho diferente do último vídeo aqui do meu canal, postado no dia 13 de março, período em que ainda não havia começado a fase de isolamento nos estados e nos municípios do nosso país, a exemplo do que já acontecia lá fora. E como eu estou cumprindo as regras, como deve ser feito, espero que você esteja fazendo isso também, eu não fui sequer ao cabeleireiro, como vocês podem perceber. Aliás, no último vídeo eu falei a respeito do direito de ir e vir, e sobre a possibilidade desse direito ser suspenso, de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. E eu estou gostando de ver o engajamento que esse vídeo tem causado. São vários comentários no vídeo, a exemplo do comentário da CCL, que você vê aqui no cantinho. Ela que não tem nada a ver com a área jurídica, mas por meio do vídeo conseguiu fazer uma redação. Também o comentário do Eduardo NTC, que elogiou o vídeo e pediu para que nós fizéssemos uma abordagem relacionada ao que os estados e municípios têm feito em relação às regras de isolamento. Lembrando aqui, gente, que quando eu gravei o vídeo lá em 13 de março, não existia sequer uma medida provisória, um decreto estadual aqui no Brasil, regulamentando como seriam as atividades, serviço essencial, serviço não essencial. Naquele momento, tudo era muito vago ainda. Por isso, quando eu falei sobre a suspensão ou a possibilidade de suspensão do direito de ir e vir, direito constitucionalmente previsto, eu me baseei em outra questão constitucional, que é o estado de sítio, o estado de comoção nacional. E se você não assistiu o vídeo, por favor, assista. Aqui, ó, é só clicar nesse quadrinho aqui embaixo. E tem também o comentário do Paulo Svenger, que me chamou de esquerdista. Porque, lógico, se você fala algo contrário ou que pareça contrário ao que o presidente diz, então você é esquerdista, você é mau, você quer derrubar o presidente a todo custo. E eu só gravei um vídeo falando sobre o direito de ir e vir. Bom, desde aquele último vídeo, lá em 13 de março, estados e municípios começaram a adotar medidas de isolamento, até porque a situação foi se agravando cada vez mais e existia um temor, existe na verdade ainda o temor, de que a situação possa se igualar ao que aconteceu em outros países da Europa, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, foram publicados decretos, portarias, no sentido de manter, pelo menos inicialmente, serviços não essenciais fechados, liberando para as atividades apenas dos serviços considerados essenciais. Agora, em alguns estados, a exemplo do que acontece aqui em Santa Catarina, onde eu moro, de onde eu gravo este vídeo, começa a se iniciar um processo de liberação parcial de serviços, incluindo os serviços não essenciais. Porém, com essa liberação parcial de atividades, vem também algumas obrigações relacionadas aos cuidados que os profissionais e estabelecimentos devem tomar ao atender seus clientes, como, por exemplo, o uso de máscaras. Aquelas máscaras mesmo que há um tempo atrás você achava que só doente usava. Lembra quando você via na televisão o pessoal lá no mundo oriental usando aquelas máscaras, você ficava, meu Deus, que absurdo, coisa feia. Você via uma pessoa na rua com máscara, você já se afastava. Pois é, agora você também tem que utilizar. E com a necessidade de utilização de máscaras nas empresas, nos estabelecimentos, pelos profissionais públicos e privados, vem a seguinte dúvida: o meu empregador tem que oferecer essa máscara? O meu funcionário tem que comprar essa máscara? Esse telefonezinho aqui da Barbosa e Santos Advogados, exclusivo para clientes, não para de receber perguntas nesse sentido. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo. E antes de responder a pergunta sobre quem tem a obrigação de fornecer a máscara ou não, é preciso saber que uma máscara é considerado um equipamento de proteção individual, aquele famoso EPI que você certamente já ouviu falar. E se a gente vai falar sobre equipamento de proteção individual, a gente precisa falar sobre a norma regulamentar número 6. A norma regulamentar número 6 especifica tudo aquilo que você precisa saber sobre equipamento de proteção individual. Se você é estudante de direito, se antecipe, não espere se tornar advogado, vá ler a norma. Se você é advogado, advogada, quer militar na área do direito do trabalho, vai lá também, norma regulamentar número 6. E se você não tem nada a ver com a área e quiser saber um pouco mais para que ninguém venha te enganar, leia a norma regulamentar número 6. Tudo sobre equipamento de proteção individual. Dá um comercial. Primeiro, o que é EPI? EPI é todo dispositivo ou produto
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a saúde e a segurança no trabalho. Essa definição você encontra logo no comecinho da norma regulamentar número 6. E esses equipamentos de proteção individual que servem para a segurança e a saúde do trabalhador no ambiente do trabalho são oferecidos pelo empregador em 3 circunstâncias. O empregador vai fornecer esses equipamentos de proteção individual sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. A segunda hipótese é enquanto medidas de proteção coletivas estiverem a ser implantadas na empresa. E a terceira e mais importante neste momento é o empregador deve fornecer equipamentos de proteção individual em situações de emergência. O momento que nós estamos vivendo agora é de emergência? Parece ser de emergência, senhor, senhora que me assiste agora, você jovem estudante. Parece? Ou eu estou sendo esquerdista? Para mim, parece de emergência. Não fosse de emergência, eu não estaria há um mês sem pôr o pé para fora de casa com um cabelo desse tamanho gravando vídeo aqui para vocês. Estaria lá no meu escritório trabalhando, atendendo meus clientes. Então já respondi sua pergunta. A obrigatoriedade de fornecer esses equipamentos de proteção individual, neste momento caracterizados pela máscara, pelo álcool gel, pelas luvas, se for o caso, é da empresa. E você quer ver um exemplo? Eu vou ler para você aqui, se você me permite, fica aí no vídeo. Uma decisão recentíssima do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, lá de São Paulo, a respeito da obrigatoriedade em fornecer máscaras e álcool gel para funcionários de segurança. Vem comigo, dá uma olhada. Olha aí, essa notícia está no site da AASP, Associação de Advogados do Estado de São Paulo. Foi publicada no dia 6 de abril e informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região concedeu liminarmente, ou seja, antes mesmo de ouvir a outra parte, com o objetivo de proteger o trabalhador durante a pandemia do coronavírus, uma decisão que obriga a empresa Gocil Serviços de Vigilância e Segurança de Barueri a fornecer gratuitamente, no início de cada jornada, álcool gel 70% e máscara descartável aos empregados. Além disso, a empresa terá que permitir a ida dos trabalhadores aos lavatórios a cada 15 minutos para a higienização das mãos. Ah, mas e se a empresa não quiser cumprir? Então, ela vai ter que arcar com uma multa diária de R$10 mil. É isso mesmo, R$10 mil. A decisão foi proferida pelo juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Barueri, Dr. Regis Franco e Silva de Carvalho. Na decisão, o juiz ainda esclareceu o seguinte, abre aspas, a princípio, a máscara descartável e o álcool em gel não são EPIs típicos da atividade de segurança privada. Entretanto, o atual cenário pandêmico faz com que tais medidas se tornem necessárias para a efetiva proteção. Então, neste caso, ainda que a atividade não venha ensejar a utilização daqueles equipamentos de proteção individual de maneira constante, neste momento, como nós estamos no meio de uma pandemia de gravidade mundial, é preciso considerar o estado de emergência, é preciso considerar que nós não sabemos quem está ou não infectado em razão dos testes que ainda não existem de maneira suficiente para toda a população, é preciso considerar a saúde tanto do empregado, assim como do empregador também, e de quem frequenta o estabelecimento comercial. E olha só, mesmo com a obrigatoriedade advinda da NR número 6, em relação ao empregador ter de entregar ao funcionário os equipamentos de proteção individual, no caso específico, máscaras, alguns estados têm adotado medidas que venham ampliar essa garantia. A exemplo do que acontece no estado da Bahia, que nesta terça-feira, 14 de abril, eu gravo esse vídeo na terça-feira, 14 de abril, publicou a Lei 14.258, que obriga a utilização de máscaras nos estabelecimentos comerciais e determina que empregadores forneçam essas máscaras nos estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, no transporte rodoviário, metroviário e de passageiros em geral. Só no ambiente privado, doutor? Não, público e privado. Ah, tá bom, doutor, já entendi, eu já entendi. Agora é o seguinte, eu sou empregador, eu tenho lá o meu comércio e eu já forneci, eu já cumpri com a minha obrigação de empregador, já forneci, eu dei um jeito de conseguir as máscaras e entreguei para os meus funcionários. Já fiz minha parte, não é? Fez em partes.
Porque eu, aqui entre nós, como seu advogado, ainda que virtual, recomendo que você cumpra a segunda parte da sua obrigação. Que obrigação, doutor? Exigir o uso da máscara. Isso faz parte do poder diretivo do empregador. Não tem problema nenhum estar disciplinado no item 6.1.1, a linha B da NR número 6. Dá uma olhada lá. Aí tem empregado que fala, mas eu não gosto de usar máscara, eu não consigo respirar. Ai, mas dá coceira. Parece que quando eu boto a máscara dá vontade de coçar o olho. Eu também senti isso quando eu fui no mercado. Vou falar que eu também senti. É desconfortável realmente usar máscara, mas é aquela coisa. O empregador fornece a máscara e exige o uso. O empregado usa, só usa. Aliás, usar não é uma faculdade do empregado. Não é você escolhe se você usa ou não. O uso é obrigatório, faz parte da obrigação do empregado. Isso você confere lá no item 6.7.1, a linha A da NR6. Aí você, como empregador, me traz a seguinte informação, que não é nada incomum. Doutor, eu já forneci os equipamentos de proteção individual, eles não querem usar, se recusam a utilizar. Eu já peguei mais de 1, 2 vezes o funcionário sem a máscara, sem o equipamento de proteção. E aí, o que eu posso fazer? Bom, se o empregado não atenta às orientações fornecidas pelo empregador, que faz uso do seu poder diretivo para evitar problemas relacionados à saúde e segurança no trabalho por meio do oferecimento de EPIs, então você vai ter que tomar medidas e essas medidas são justificadas pela lei. Exemplo de multa, suspensão do contrato de trabalho, nesse caso não é recebendo aporte do governo não, é suspensão mesmo, sem receber e sem contar o tempo afastado do trabalho. E até mesmo a demissão por justa causa, é isso mesmo, demissão por justa causa. Artigo 482, a linha H da CLT, ato de indisciplina ou insubordinação no ambiente de trabalho. É claro que nós sempre orientamos o empregador a só demitir por justa causa em uma situação extrema. Eu costumo dizer que a justa causa é para o direito do trabalho a mesma coisa que um crime é para o direito penal. Você só vai aplicar a justa causa quando de fato existir razão suficiente a embasar uma pena tão severa ao empregado. E como eu falei anteriormente no vídeo, nós estamos em uma situação de emergência e situações de emergência exigem medidas extremas. A partir do momento que o seu funcionário, ou você, funcionário que me assiste, se recusa a utilizar máscaras, você está colocando, ou ele está colocando, não a própria vida em risco, mas a vida de todos os seus colegas de trabalho e também os frequentadores daquele estabelecimento onde ele trabalha. Então, a pena pode sim ser severa. E eu imagino que os magistrados, ao se depararem com uma situação como essa, não reverteriam a demissão por justa causa. Ah, mas doutor, eu sou empregado e lá na minha empresa, o meu chefe não quer me fornecer as máscaras. O que eu faço? Bom, já falei anteriormente aqui no vídeo que é obrigação do empregador fornecer os equipamentos de proteção individual como medida tomada para evitar a proliferação do vírus no ambiente do trabalho. Só que a partir do momento em que o empregador se recusa a fornecer essas máscaras, se recusa a fornecer o álcool gel, outros equipamentos que venham ser específicos para esse momento que nós estamos vivendo, ele estará incorrendo em um ato ilícito. E a partir do momento em que a empresa comete um ato ilícito na relação de trabalho, o que você pode fazer, empregado? O que você pode requerer? A rescisão indireta do contrato de trabalho, que está prevista lá no artigo 483 da CLT. Só que isso é tema para outro vídeo. Porém, eu não sei se no momento é vantajoso pedir a rescisão indireta ou sair do emprego. Todos estão vivendo um momento de muita dificuldade, inclusive empregadores que procuram manter os seus funcionários na medida do possível. Não por acaso também, o governo federal editou a medida provisória 936 e também 927 com o intuito de manter o emprego e a renda. E já que a gente falou em medida provisória 927, é importante citar aqui o artigo 29, que vem incidir em uma situação como essa, em que o empregador não quer fornecer os equipamentos de proteção individual. O que prevê o artigo 29 da MP 927? Vamos dar uma olhada. O artigo 29 da MP 927 assevera o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação
do nexo causal. A gente poderia fazer um vídeo só falando sobre o que é doença ocupacional, acidente de trabalho. Mas a doença ocupacional, para que você possa entender nesse momento, ela é equiparada a um acidente de trabalho e pode vir a ensejar uma indenização por danos morais em um eventual processo trabalhista. Porém, pelo que a gente leu no artigo 29, se algum funcionário for infectado pelo Covid-19 neste período, só haverá responsabilização do empregador se for comprovado o nexo de causalidade entre a forma como aquela pessoa trabalhava e o fato dela ter sido infectada com o Covid. E, no meu entendimento, uma das formas que poderiam ensejar uma indenização futura seria a seguinte alegação: eu fui infectado pelo Covid-19 porque o meu empregador se recusou a fornecer máscaras, luvas, álcool gel, porque ele negligenciou obrigações que competiam a ele. Eu tenho a certeza que futuramente todas as situações advindas deste momento vivido agora serão analisados pelos tribunais pátrios sob a ótica dos princípios da boa-fé, da proporcionalidade, da razoabilidade. Mas, a partir do momento em que o empregador deixa de cumprir com sua obrigação tão importante em uma situação de emergência e o empregado venha a ser infectado com a doença, eu não tenho dúvidas de que os magistrados condenariam os empregadores a reparar o dano. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo, hoje diretamente do meu escritório, aqui da minha casa. Tudo que eu faço é com muito carinho, dá trabalho pra caramba fazer e editar os vídeos. Eu mesmo edito, mas é sempre para você, estudante de direito, jovem advogado, você que não tem nada a ver com o direito, mas gosta dos temas trazidos aqui no canal. E eu quero saber como vocês estão em tempos de coronavírus. Fala aqui nos comentários como está aí a sua cidade, que medidas de isolamento, que medidas o governo estadual, municipal tem tomado. Eu quero muito saber como vocês estão. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreve aqui, não paga nada e você sempre vai receber conteúdos que podem eventualmente te ajudar, no mínimo acrescentar conteúdo. Eu sou Ian Santos, até o próximo vídeo.